Ainda na continuação daquilo que vos disse ontem, hoje gostaria de vos ler uma parte do Evangelho de João. O Evangelho de João é o Evangelho da fé, é o Evangelho da vida eterna. É um dos Evangelhos mais lidos de toda a Bíblia. Eu gostaria de vos ler João 6, 22. João 6, 22 até 58. No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes o pão a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dará o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Vou repetir o versículo 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar esta sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive
Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Sim, eu gostaria de vos dizer então, a propósito desta passagem bíblica, deste texto bíblico, de João 6, 22 até 58. Vemos aqui que Jesus é o pão da vida para os que creem. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Quem aceitar Jesus Cristo tem vida eterna. Esta é a base do cristianismo. A base do cristianismo é a vida eterna. Quem aceitar Jesus Cristo tem a vida eterna e vai para o céu com Cristo. Não é preciso mais nada. A salvação é oferecida de graça. A graça da salvação é oferecida em Jesus Cristo. É preciso que o homem, enquanto estiver na vida terrena, reconheça que é pecador, reconheça a sua necessidade de Deus, de Jesus como pecador. E então, ao reconhecer Jesus como pecador, logo de seguida, ele vai se arrepender dos seus pecados, esse homem, arrependendo dos seus pecados e aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Na sua vida, quando o homem reconhece que é pecador, quando o homem reconhece que necessita de uma salvação, que necessita de um Salvador, e reconhece que é pecador, aí ele vai aceitar Jesus. E quando ele aceitar Jesus, ele está salvo, ele tem a vida eterna, porque é Jesus Cristo que opera a salvação. Porque foi Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, que morreu em nosso lugar, para nós termos a vida eterna. A salvação é dada de graça. Não é preciso fazer nenhuma boa obra para ser salvo, porque a salvação foi feita de uma vez por todas por Jesus. Jesus morreu na cruz e Jesus deu-nos a possibilidade de chegar à presença de Deus e de termos a salvação. Portanto, aqui vemos que Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Jesus Cristo é o pão da vida para os que creem. Quem aceitar Jesus Cristo, quem crer em Jesus Cristo, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, como diz noutra parte da Escritura. Portanto, é importante aceitar Jesus enquanto estivermos vivos. É importante reconhecer que Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, ganhou a salvação para nós. E nós temos a salvação só através de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva. Não é a religião. Não há religião nenhuma que salve. Só a pessoa de Jesus Cristo é que salva. A pessoa, enquanto estiver viva, se ela em vida aceitar que Jesus Cristo morreu na cruz por ela, essa pessoa é salva. Morre, vai para o céu e fica salva em Jesus Cristo, porque foi Jesus Cristo que a salvou. É Deus que opera a salvação do homem através de Jesus Cristo. No momento em que o homem aceitar na sua vida Jesus Cristo, ele tem a salvação, ele tem a vida eterna. E esta é a base do cristianismo. Não é a base de nenhuma religião. A religião não interessa. No mundo existem 11.000 religiões. Nenhuma delas conduz a Deus. Só a pessoa de Jesus Cristo é que conduz a Deus. Deus enviou Jesus Cristo para que o homem, ao crer nele, fosse salvo. É Deus que salva o homem. Não é o homem que se salva a si mesmo. O homem não precisa de fazer nenhuma boa obra. As boas obras são consequência da fé. As boas obras são a consequência de uma fé em Jesus Cristo. A partir do momento em que o homem tem fé em Jesus Cristo, ele quer fazer as boas obras, mas elas são uma consequência da fé. Elas não são a causa, não é as boas obras que salvam. Quem salva é Jesus Cristo. Quem salva é a graça de Jesus Cristo. A graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos nada, mas Jesus nos salvou. Nós fomos salvos por amor a Cristo. É Cristo quem nos salva. Portanto, meu estimado amigo, meu estimado ouvinte, enquanto estiver na vida terrena, aceite Jesus Cristo. E se aceitar Jesus Cristo enquanto estiver na vida terrena, vai ser salvo e vai ter uma vida eterna no céu com Cristo. Não lhe consigo explicar tudo, mas sei que pela fé nós temos a vida eterna. Ninguém consegue explicar totalmente tudo. Nós não sabemos tudo, mas temos que aceitar por fé. E aceitando por fé, nós temos a graça da salvação, nós temos a graça de aceitar enquanto estivermos vivos a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo pode nos salvar. Jesus Cristo pode nos conduzir à presença de Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Quem aceitar Jesus Cristo enquanto estiver vivo, viverá para sempre. Que assim seja.